dia, povo de Deus. Deus esteja com todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. Aqui estou neste dia para a honra e glória do Senhor, para manifestar o poder do seu amor, para manifestar o poder da sua santa palavra e dizer, como Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende coragem, tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo. Então, por isso é necessário permanecer firme em meio às lutas, sem jamais pensar em desistir. Nós não podemos parar de lutar, pois Deus honrará todos aqueles que não desistem de lutar. Lá em Hebreus 10:38 nos ensina: o justo viverá pela fé, mas se esmorecer, não me agradarei mais nele. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos desanimar. Sabemos que todos nós passamos por lutas, sabemos que todos nós passamos por dificuldades, mas nós devemos confiar sempre em Deus. Nós temos que acreditar que existe um Deus que está no controle de tudo, pois Ele fez o céu e a terra. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a graça de viver mais um dia, sempre dando graças a Ele por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe as suas decisões e que nós possamos sempre pedir a Deus sabedoria, para que assim nós possamos viver nesta terra com prudência e sabedoria, sem jamais prejudicar os outros, sem jamais fazer o mal a ninguém, pois o amor não faz nenhum mal contra o próximo. Então, por isso é necessário nós deixarmos ser conduzidos pelo amor de Deus, para que assim nós só façamos só o bem. Faça o bem sem olhar a quem. Não espere ser tratado bem para poder tratar bem. Faça sempre o bem. O amor nos amou primeiro, como vai dizer lá em 1 João, né? Deus nos amou primeiro. Então, Ele nos ensina que nós temos que sempre amar. Nós temos que ser sempre os primeiros a amar, os primeiros a perdoar, os primeiros a tomar as decisões certas, a perdoar, a pedir perdão. Me lembro daquela passagem de Pedro, quando ele pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Apenas 7 vezes? E Jesus, olhando para Pedro, diz, né? Digo-te, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, que nós possamos ter a humildade de entender que todos nós somos pecadores e todos nós dependemos da misericórdia e do perdão de Deus. Por isso que Deus ele nos convida também a nós perdoarmos os nossos irmãos. Ontem eu tinha ido em BH, e aí quando eu voltei no Uber, aí o Uber foi um pastor e a gente começou a conversar da palavra de Deus, né? Foi impactante, né, a conversa. E ali a gente conversava sobre vários assuntos da palavra de Deus. Porque a gente sabe que quando a gente começa a falar de Deus, Deus ele nos leva, né? Deus ele nos leva a nós a falar de tantas passagens bíblicas, né? Então, e ali foi tremendo. E ali a gente também falava sobre a questão do perdão, né? Que às vezes a gente, é como eu disse para ele a mensagem, né, que minha irmã tinha mandado para mim, falando assim, que às vezes nós olhamos tanto os erros dos outros, mas nós nos esquecemos que logo no iniciar do dia a gente pede perdão a Deus dos nossos pecados. E muitas das vezes nós não queremos perdoar o próximo. Mas se eu não perdoar o próximo que falhou comigo, que pecou contra mim, como é que eu vou querer que Deus também me perdoe quando eu falhar, quando eu pecar? Então, por isso é necessário nós fazermos o nosso exame de consciência e não viver para condenar, e não viver para julgar ao ponto de condenar. Como Jesus Cristo disse: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. O caminho é o amor. O amor nos salvou, o amor nos resgatou quando nós estávamos condenados.
porque todos nós estávamos condenados, irmãos. Mas foi aí neste momento que Deus mais mostrou o amor dele por nós, entregando o seu Filho unigênito lá na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então por isso é necessário, irmãos, nós sermos humildes, né? Anderson, mas aquela pessoa me fez tanto mal, como é que eu vou perdoar ela? Contemple a cruz, contemple Jesus e veja o que ele foi capaz e ainda é, porque ele vive e reina para a glória de Deus Pai. Amém? Então, veja o que ele pagou por nós lá na cruz. Então, o peso que teríamos que carregar caiu sobre ele. Meu Senhor e meu Deus, que amor é esse? Perdão, Senhor, dos meus pecados, perdão, Senhor, dos nossos pecados, e dá-nos a graça também de nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram, aqueles que se levantaram contra nós, no momento que nós estávamos anunciando o Teu reino, anunciando a Tua palavra, procurando viver no Teu amor. Dá-nos a graça também, Senhor, de nós orarmos por esse, como o Teu Filho Jesus nos ensinou. Ama os Teus inimigos e ora por aqueles que vos perseguem. Há certos tipos de perseguições que só cessam desde o momento que a gente começa a orar pela pessoa. Ore, meu irmão. Ore com compaixão, com amor, com misericórdia, né? Como eu falava com minha irmã esses dias, referente a uma situação que aconteceu, então, e eu falei com ela, olhe com um olhar de misericórdia, olhe como Deus ele olha para nós, porque lá em Salmos 103 vai dizer que Deus ele não leva em conta as nossas culpas e faltas, né? O que ele quer é que a gente não se conforme com o pecado, né? Então, se você for reparar, se Deus ele levasse em conta as nossas culpas e faltas, irmãos, tenho eu comigo que não sobraria nenhum ser humano na face da terra, né? Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que roga ao Pai por cada um de nós, não que nos livre do mundo, mas que nos livre do maligno, que nos livre de Satanás. Então, que Deus continue nos iluminando, que o Espírito Santo interceda a Deus por cada um de nós, e que nós, através do Espírito Santo, possamos também interceder uns pelos outros. É necessário, irmãos, intercedermos, né? Porque nós estamos neste mundo e cada um de nós passamos por lutas. Tem momentos que dá vontade de sair do barco, tem momentos que a depressão bate na porta, querendo nos arrasar, querendo nos destruir. Mas é necessário nós nos voltarmos para Deus, que acalma as tempestades, que repreende o mal. E assim nós vamos vivendo até quando Deus quiser. Mas que nós sejamos sempre misericordiosos. Como vai dizer, né? Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Pois o julgamento será sem misericórdia para aqueles que não usarem de misericórdia. Então, e a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Deus vivo. Que a gente não viva para acusar, que a gente não viva para condenar os outros, mas que a gente viva para amar e para perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, me lembro também daquela passagem da mulher pega em adultério. Muitos queriam apedrejar aquela mulher, mas não somente aquela mulher, mas queriam também pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus é Deus. E Ele, observando toda a situação, né? E ali Ele chega e diz para os fariseus, para os hipócritas, para aqueles que estavam preparados a jogar pedra naquela mulher. E Jesus diz: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a partir daquele momento começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Olha o que a palavra de Deus diz.
E começou a sair um por um, a começar pelos mais velhos. Então, isso me ensina o quê? Nos ensina o quê? Que tem pessoas que já têm 30, 40, 50, 70, 80 anos dentro da igreja, mas ela ainda não liberou perdão. E a falta de perdão, ela é uma doença espiritual. Enquanto você não abre o teu coração para perdoar o seu próximo, você ainda é corroído por essa doença espiritual. Libera perdão, meu irmão. Libera perdão, minha irmã. E se é difícil para você, se é impossível humanamente perdoar, é necessário se voltar para aquele que nos ensina a perdoar, para aquele que é amor, Deus Salvador. Ele é o amor, e o amor nos ensina a perdoar, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, é perdoar sempre, não levar em conta o que o outro chegou ao ponto de nos fazer, mas pedir a Deus misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Porque, irmão, se nós chegamos ao conhecimento da verdade, se nós chegamos a conhecer Jesus e nós nos comportamos com os ensinamentos do mundo, é sinal que a gente ainda não deixou Jesus ele ser o centro da nossa vida. Não estou dizendo que nós não sejamos pecadores, nós somos. E se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se reconhecemos nossos pecados, então Deus ele se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo o justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Meu Senhor e meu Deus, que amor é esse? Então eu te peço, Senhor, se eu me perder, vem me encontrar. Porque só o Senhor pode me salvar, só Deus pode salvar, irmãos. Então por isso que nós não podemos ficar mais nos acusando, nos condenando, porque o acusador é o diabo que fica acusando, o diabo que fica condenando. Olha, você é isso, você é aquilo, você não presta. Nós somos de Deus, nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Então, que nós possamos sempre dar ouvido à voz do Mestre, ouvido à voz do Senhor Jesus, que Ele é o bom pastor, Ele dá vida pelas suas ovelhas, e quem o segue jamais caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Que Deus continue nos iluminando, que Deus continue nos agraciando com a sua graça, com o seu amor, com a sua esperança. Atualmente permanecem estas 3: a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Glórias ao Senhor. Então fique na paz e até mais com a graça de Deus Pai. Coragem em meio às suas lutas. Não desista, não pare de lutar, porque o céu nos espera. Amém.